Olá, amigos do YouTube, é mais uma edição do Repórter Animal, o repórter do YouTube. Vamos lá, agora, hoje dia 10 de janeiro de 2023. O Brasil não vai terminar aqui, nossas vidas não vai terminar aqui. Cabe uma reflexão muito profunda de tudo que aconteceu no Brasil. De tudo que aconteceu no Brasil, mas não só agora, nesse final de semana que passou aí, da revolta tem os touros, né? Tem os toureiros que toureia judia desses touros, e chega uma hora que os touros se revoltam contra os toureiros, né? Aí acontece o que todo mundo sabe. Eu acho que infelizmente ainda não chegou a esse ponto. Ainda, vocês também assistiram aquele filme A Revolta dos Macacos? Por enquanto ainda não chegou a Revolta dos Macacos, né? Então não vamos ser extremistas. Tudo o que aconteceu em Brasília não é aprovável. Foi um extremismo muito forte, gente. Foi quebradeira. A direita conservadora, e eu sou direita, se igualou à esquerda, mas não se igualou da mesma forma, tá? Agora até a emissora Jovem Pan, que sempre foi parcial, né, durante os 4 anos, mostrando os grandes desmame que aconteceu no Brasil. Agora, frente a essa causa que aconteceu aí, essa consequência, tá fazendo um discurso mudou um pouco o discurso. Isto na web. Tá. Eu não acho que eles são contra o povo brasileiro, não, né? De fazer esse discurso, eles estão condenando o quebra-quebra, o que é correto, né? Não pode fazer o quebra-quebra. Porém, fale à vontade do que aconteceu em Brasília nesse final de semana. Fale tudo. Condene tudo a quebradeira que aconteceu. Mas eu acho que será inevitável você buscar a causa disso. A consequência está aí. A consequência foi em 2 dias só, né? Porque a direita conservadora ficou 60 dias na porta dos quartéis se manifestando pacificamente e todo mundo dando de ombro. Não deu atenção, não deu a mínima. Parecia que ali não tinha ninguém. Infelizmente, tá? Tô dizendo que isso justifica a quebradeira. Quero mostrar a diferença entre a quebradeira da esquerda e a quebradeira da direita. Qual foi a causa disso, gente? Todo mal é combatido pela causa, e não pela consequência. Não é isso que se fala? Se você tem uma febre, não se dá remédio pela febre. Eles vão ver o que causou aquela febre. Foi um problema na garganta, um vírus, uma coisa assim, né? Então, não se diz, isso é muito antigo, se combate pela causa e não pela consequência. Então jamais você vai combater o extremismo pela consequência. Esse extremismo de direita aí, com salva, com ressalva, com muitos infiltrados que a mídia insiste em não mostrar. A mídia, para encobertar crime, para encobertar, também é bom que se registre aqui, interesse político, encoberta tudo que interessa para eles. Vão lá, só mostra, não mostraram até agora nenhum infiltrado, não mostraram que aquela viatura não foi empurrada dentro d'água, não pelos manifestantes, certo? De tudo que aconteceu dentro do Congresso, tem coisa macabra ali dentro. Isso já está registrado aqui pelos repórteres animal, tá? Mas vamos falar aqui das consequências, das causas, gente. Pessoas que prevê o que pode acontecer pelo que está acontecendo. Foi o presidente Bolsonaro, no primeiro mandato já. Se nós for buscar uma causa principal disso, mas que não foi um conjunto da obra. O conjunto da obra é até duro de relatar aqui, que ele é muito longo, ele é muito extenso. Foi feita muitas manobras nesses últimos 4 anos para tirar o ladrão da cadeia e fazer de um ladrão. Isso nunca foi visto antes nesse país. Quem que gosta de usar essa frase? Ele foi lá na posse dele falar isso. O cara que gosta de usar essa frase. Nunca se viu antes nesse país. Por que você não falou? Nunca se viu antes nesse país você tirar um cara da cadeia e levar direto para a presidência da República. Nunca se viu antes nesse país. Vamos buscar agora a causa, gente, que foi minando o povo. O povo está terrivelmente afetado emocionalmente.
apesar de eu ter citado, já que teve um extremismo lá, inclusive de esquerda, que infiltrou para querer colocar nós no mesmo balaio da esquerda, a violência foi grande sim. Só que teve uma motivação por trás disso, não justifica, mas teve. Vamos buscar a motivação, a causa. Enquanto a esquerda vai numa fazenda, invade terra alheia, mata boi, bate no dono da fazenda, comete crime armado, um extremismo de esquerda, por nada. Eles mesmos cometem o crime e eles mesmos cometem o extremismo, ou seja, sem uma consequência, sem uma causa, certo? Sem uma causa assim, não existe, não pode buscar, né, justificativa, mas é diferente, pessoal. Eu estou aqui, sou uma pessoa de bom senso, não sou extremista, sou de direita, conservador pra caramba, estou mal há muito tempo, já desde que estava escrito. Poeta não, como é que fala a pessoa que prevê depois não me vem a palavra. Que foi lá, olha, gente, a primeira semantia que foi lançado foi quando o Bolsonaro falou, ó, essa urna eletrônica não dá credibilidade, não dá transparência. Lá começou tudo. Não dá segurança jurídica. Possivelmente, se tivesse sido implantado o voto impresso naquela urna eletrônica, tudo isso não teria acontecido. Não vai poder atribuir somente ao povo brasileiro o que aconteceu em Brasília no final de semana 7, 8, 9. Não vai 7, 8, não vai poder se atribuir a hora que você for buscar a causa desse vandalismo, a causa desse extremismo que estourou. Parte desse pessoal que foi lá não foram que quebraram ainda. Eles foram sendo minados emocionalmente aos pouquinhos, um país sendo roubado. Aí não é antidemocrático. Quando você tira um ladrão da cadeia, julgado em 3 instâncias, não é antidemocrático. Quando você... É muito triste, gente, você saber que, infelizmente, você está sendo comandado por bandido. O crime está comandando nós. Porque, ó, vai ficar longo esse vídeo se for falar tudo. Eu vou ter que resumir aqui. Você tem bandido no STF, você tem bandido no Congresso Nacional, nas 2 casas, você tem bandido no Poder Executivo e agora, no mínimo, não podemos falar que tem bandido no Exército, mas apoiado pelo Exército. O mesmo Exército que não aceitou 142 para repor a fraude das urnas eletrônicas, agora terá que dar amparo pro ladrão que subiu a rampa. Você vê o tamanho da discrepância, o tamanho da inversão de valores, quando você tem um exército bancado pelo povo brasileiro financeiramente falando, e esse mesmo exército que é pago pelo nosso salário, não ouviu o nosso clamor por 60 dias pacificamente na porta dos quartéis para repor a ordem, para repor tudo o que aconteceu, para que não deixasse que a fraude eleitoral fosse concretizada, que ela foi várias operações, foi um plano arquitetado, ele começou lá atrás, quando eles falaram, e eles não disseram que o Lula é inocente, pessoal, pense bem, eles só falaram que Curitiba, falaram, não tem prova, eles não disseram que não tem prova, eles anularam o processo porque falaram assim, ó, Curitiba não era a instância para julgar o Lula, tinha que ser em Brasília, ou seja, o crime ele cometeu, roubar ele roubou. Então, mesmo que o processo não fosse, digamos que Curitiba não fosse o lugar ideal, o que eles tinham que declarar? Porém, o Lula não vai poder concorrer às eleições, porque ele vai, os papéis dele está sendo levado para Brasília, por exemplo. Os crimes que ele cometeu vai ser julgado lá em Brasília, mas não, eles anularam tudo, isso foi um plano arquitetado, está escrito. Uma criança com um pouquinho de discernimento vê isso. Anularam primeiro, e viu que eles pegou um caminho, não adiantava só anular o Curitiba. Aí colocaram o juiz de exposição, mas não foi só o juiz de Curitiba, teve 3 no Rio Grande do Sul, teve 5 no STJ, Superior Tribunal
de justiça. Então todo mundo foi imparcial, pelo amor de Deus. A gente tinha prova de sobra. Então tá, não vamos me alongar nisso. Nós estamos buscando a causa desse vandalismo de Brasília. O povo brasileiro não vai poder pagar essa conta sozinho. Quase 50% do povo brasileiro não vai poder ser taxado de extremista. O Lula recebeu, se as urnas não tivessem sido surrupiada, roubada, o Lula não teria os 50% dos votos. Tá na cara que foi a urna, o povo brasileiro não elegeu o Lula. Não 50%. Certo? Quem elegeu o Lula foi o Supremo Tribunal Federal, foi o TSE. Eu não estou aprovando as quebradeiras. Eu estou buscando o que foi minando. Minando. Uma obra não cai do dia para a noite. Ela vai tendo rachadura, vai infiltrando água por baixo. Então, no final, culmina com a queda desse prédio, né? O que culminou com esse... Não começou hoje, começou há mais de 4 anos atrás. Não vou pôr 4 só. Foram minando o povo ali revoltado. Aí não é antidemocrático soltar um ladrão, não é antidemocrático um ladrão concorrer à presidência da República, não é antidemocrático você ter uma urna eletrônica que não te dá segurança, que não dá transparência jurídica, uma urna eletrônica que não tem na Alemanha, que não tem nos Estados Unidos, que não tem na Europa. Pessoal, cai a ficha, não vamos cair em narrativa. Sendo que o nosso país é um país atrasado, gente. Os países muito mais avançados que o Brasil, tecnologicamente falando, não usa essa urna eletrônica. Porque a pessoa não vê em quem está votando. Você só vê a foto ali na tela e você não sabe se lá para dentro está indo realmente para quem... Se tivesse ali, ó, é fácil você compreender. O voto impresso ali, ó, você votou no Lula, você olhava ali no... Ninguém quer que vai para a mão de ninguém. O voto é um compartimento de aquele... Não há um vidro, um plástico transparente, que cada voto que você dá, ele sai... Tem uma brecha onde esse papel entra para dentro. Votei no Lula. Você olha naquele papel, se lá está o nome do Lula. Mesma coisa que você vai na caixa do supermercado. Passou 1 quilo de carne, a moça... 1 quilo de carne. Banana... Cada voto, aperta um, o papelzinho vai avançando. Quando chegar no último voto, que é o presidente da República, votou, você confirmou. Realmente, o que está aparecendo aqui na urna está no papelzinho. Você aperta a tecla para confirmar os votos, quando vai encerrar, que a urna vai apitar, uma faquinha cortava aquele papel e caía. Isso que estava sendo pleiteado para dar transparência. Porque agora não precisava de 60 dias em portas e quartéis, não precisava desse quebra-quebra. Ah, o Bolsonaro foi roubado. Ah, foi roubado? Então tá aqui os papéis. Vamos ver. Custa. Tem 60 dias do que o cara é eleito, do dia 2 de outubro até o dia que ele vai assumir, de 1º de janeiro, para conferir esses votos. Para que essa pressa? Pressa não é inimiga da perfeição, não é isso que fala? Aí o próprio Alexandre de Moraes, Alexandre, vou falar direto com você com todo respeito. Ah, então tá. É verdade? O Lula não ganhou? Então tá, vamos pegar os papelzinhos, vamos confirmar se ele vai bater com a urna. Rapidinho. Não leva tempo não. Cada sessão podia contar o seu. Aqui ó, mora aqui no Jardim Paranaense aqui, Alto Boqueirão, Curitiba, Paraná, Brasil. O próprio mesário ali com representante de todos os partidos. Essa urna deu aqui eletronicamente 400 votos pro Lula. Vamos ver nos papelzinhos. Pô, bateu. Então, não tem que buscar boi de piranha. Atribuiu a culpa a todo mundo que teve falha nesse processo, nesses 4 anos que culminou com essa quebradeira de ontem. Todo mundo teria que ser responsabilizado se fosse um país democrático, começando por Câmara dos Deputados, que foram omissos. Porque não sabe, se é muita gente que tem o rabo preso, a gente não pode afirmar isso, que também não vou falar as coisas irresponsáveis aqui. Câmara dos Deputados teria que ser responsável. Principalmente Senado, STF, com 11 componentes lá do Supremo Tribunal Federal, que sempre usou o bordão que era o guardião da Constituição brasileira. Foram omissos em deixando apenas um integrante, o seu Alexandre de Moraes, emborcando tudo, sem o devido processo legal, sem Ministério Público, sem um advogado, sem nada. Ele já decretava que era crime e já prendia o cara. Agora quer falar em democracia, em processo legal, em legalidade. Supremo Tribunal Federal, Senado. Senado foi o principal. Vocês são uma vergonha pro Brasil. Olha, eu não quebrei um tijolo, não quebrei uma telha, gente.
Vocês não sabem a revolta que eu tô aqui por dentro, não por ter perdido. Eu já perdi várias eleições na minha vida e nunca fui para a porta de quartel, igual eu fui agora, que dos 60 dias, pelo menos 50% eu tava lá. Porque as outras vezes, se eu fui enganado ou não, mas pelo menos eu considerava que estava certo, que o meu candidato tinha perdido. Eu não tinha motivo nenhum para ir para a porta dos quartéis. Me desculpa, gente. Não tinha motivo nenhum. Eu perdi várias eleições. Perdi não, o candidato que eu votei, que representei. No outro dia eu fui trabalhar. Agora, mas esse é com o povo brasileiro, o seu Ratinho. O senhor falar para o povo de direita, conservador, de trabalhar, isso não é uma estranha paradoxo, uma contradição? O povo brasileiro que sempre manteve esse país, nunca foi correr atrás de um benefício do governo, nunca invadiu uma fazenda, sempre manteve as suas famílias com o próprio suor, esse povo conservador. E agora, o pior, seu Ratinho, o senhor sendo considera homem inteligente, viu que tudo que aconteceu nos 4 anos não foi pro desfecho final. É a somatória de tudo que veio lá de trás, que eu estou citando aqui, ó. Buscar os responsáveis. Se simplesmente tivesse uma urna que desse transparência, ninguém tava 60 dias em porta de quartel, não. Eu fui pra lá porque dessa vez eu considerei que eu fui roubado. Pessoal, vocês que gostam de futebol, quando o time seu perde, leva uma goleada, leva uma lavada simplesmente, sem nem uma interferência do juiz, se o juiz apita corretinho, você vai cobrar do teu próprio time. Você não vai lá cobrar do adversário, você não vai fazer quebradeira em lugar nenhum. Você só fica revoltado quando o teu time perde com a interferência do juiz. Interesse cara, errar um lance ou outro é comum, mas que tá na cara ali que o cara interferiu, marcou pênalti pro time que ganhou, que não existiu, deixou de marcar pênalti pro time que perdeu, que não existiu, uma série de inversões de lance. E aconteceu nessa eleição, gente. O pessoal não... Esse desfecho final, ele tem uma causa. Ele não é justificado, mas ele tem uma causa. E esse pessoal teria que ser responsabilizado. Agora você prender todo mundo, condenar na mídia, até em imprensa de direita, a Jovem Pan que sempre foi ali mostrando os casos conforme o povo brasileiro dentro da realidade estava vendo, agora tem que condenar sim a quebradeira, mas mostre também a causa, o povo culpado, por favor, mostre isso que eu estou mostrando aqui. Isso veio de longe, gente, isso foi devagarinho. Seu Alexandre Moraes foi minando as pessoas, um brasileiro que mantém esse país de pé sendo roubado. Então por isso que eu fui para a porta de quartel dessa vez, que dessa vez eu perdi sendo roubado. Ou no mínimo, uma urna que não dá segurança nenhuma. Como é que eu vou confiar naquilo ali, gente? Se não tem na Alemanha, não tem nos Estados Unidos, não tem na Europa, não tem na Inglaterra. Um país atrasado que nem o Brasil, só tem 3, 4 países, ainda nesses outros países ainda tem voto impresso. Qual o problema de você criar um comprovante? Qual o problema de você dar transparência? Qual o problema de você ter um processo eleitoral que todo mundo confia? Hein? Me diga, senhor Alexandre Moraes, senhor que o TSE, o senhor tem muita culpa. O senhor sabe o mentiroso? O mentiroso, ele passa a vida dele contando mentira, remontando uma em cima da outra para tentar justificar a primeira. Isso vai minando o cara, né? Vai perdendo energia. Você fala que o mentiroso é perca de energia, porque ele conta uma mentira, ele tem que contar outra para cobrir aquela e conta assim. Assim foi o Alexandre de Moraes. Ele cometeu o primeiro crime junto com o seu Barroso, quando foi fazer política e ele não recebe voto. Seu Barroso, o seu cargo é vitalício. Por isso que você não pode fazer política. Fazer uma comparação que ninguém fez ainda. O político pode fazer política errada, certa, não roubando, porque dentro de 4 anos o povo pode tirar ele de volta. Ah, esse político aqui não gostei dele. Você vota em outro. Então, com 4 anos você tira o político que não trabalha certo. Agora o cara do STF, quem tira ele de lá? Por isso que o senhor não pode fazer política. O senhor deixa o cargo do senhor, põe o teu nome pro povo brasileiro aprovar o nome do senhor, aí o senhor faz política. Porque agora, ó, o senhor fez essa caca e ninguém tira o senhor, e é antidemocrático, tá? O senhor ir lá pra dentro do Congresso não é antidemocrático. Vocês soltar ladrão não é democrático. Vocês é antidemocrático quebrar Brasília? É antidemocrático. Eu sou... É antidemocrático se quer fazer quebradeira. Tá quebrando o patrimônio público. Mas o que vocês fizeram, a provocação que vocês fizeram, tem uma causa pelo menos.
Não que justifique, mas que é diferente de você invadir uma fazenda, matar os boi e matar o dono da fazenda. Porque o cara não teve uma causa anterior. Foi a sangue fria, foi premeditado. Você está entendendo? Agora, senhor Barroso, o senhor ir lá para dentro da Câmara da Política é antidemocrático? Onde está a democracia nisso? Você que ninguém vai ver esse vídeo meu, porque ele é longo, mas ele vai ficar registrado na internet. Quero mostrar aqui que é um cidadão pacífico, consciente e ponderado, porque estou mostrando o erro de todo mundo, inclusive do que quebraram lá. Só que lá foi 4 anos minando a emoção do povo, roubando o Brasil, mostrando tudo que é democrático do lado de direita e o democrático, o próprio Supremo que tem que praticar a democracia estava sendo antidemocrático. Como é que o povo vive nessa história? Agora, soltar estuprador não é antidemocrático. O que tem por trás disso? Eu não estou afirmando aqui. Tem alguém recebendo verba? Por quê? Por quê? Prender um deputado eleito pelo povo, por mais que falou merda, que eu também não gosto de usar palavrão, essa merda que eu usei aqui tá fora dos meus padrões, fez coisa errada, mas está na Constituição. Você não é democrático? Se está na Constituição, como é que vocês vêm falar tudo que... Vocês usam a democracia para fazer ditadura. É como diz um especialista aí. Todos os países democráticos têm o nome não sei o que, democrático do Congo. E a ditadura. No fulano de tal, democrático da Coreia. Mas faz ditadura. Tá lá o nome democracia. Não sei o que democrático. Todo mundo que usa muito a palavra democracia, ele é ditador. Certo? Então eu estou mostrando aqui a causa, gente, disso aí. Eu quero a palavra ainda da pessoa que faz premonição. Fala, vamos resolver esse problema aqui. Por que o cara falou lá atrás? Então se ele falar depois que aconteceu, é fácil. Por que um cara, que eu não quero citar o nome dele aqui, falou, ó, se não fazer a correção dessa urna eletrônica vai ter problema. Porque ela não é confiável. Não precisa nem falar que ela rouba, gente. Tá? Eu quero falar aqui que sou Alexandre Moraes, se tem inteligente, não precisa falar que de repente nem foi. O senhor está entendendo aqui o ponto de vista? Não precisa falar que roubou, não precisa falar que ela não é confiável. O simples fato dela não dar uma transparência, dela não deixar um comprovante. O senhor vai depositar dinheiro no banco, você não precisa de um comprovante. Não é para ir para a mão do eleitor, não. Não é para votar por voto de papel, não. É só para a própria máquina imprimir um papelzinho para gerar uma segurança jurídica, para gerar transparência, para gerar credibilidade. Então o que causou tudo isso, gente? Essa reflexão vai ser inevitável de ser feita por tudo quanto é brasileiro, se ele tiver miolo. Foi falta de transparência na urna, foi possível fraude no processo eleitoral, foi soltura de Lula, foi derrubado de primeira instância, derrubado de segunda instância, de terceira, vários juízes sendo colocados como suspeito simplesmente para soltar um vagabundo que quebrou o Brasil. É muita coisa. A causa disso aí é muito grande, gente. E é muito clara, o volume é muito grande. O processo arquitetado foi tão grande que não tem como disfarçar. Agora se atribuir, simplesmente vai lá e pega os vandos, prende e desce o cacete. Puxa, gente, vocês vão dormir com consciência tranquila? Será que nas próximas eleições, pelo menos você vai admitir o erro e falar, não, agora vamos cobrar já para as próximas eleições a partir de Senado? O Senado foi o que mais errou nisso, porque eles não teve capacidade de corrigir o STF, o desmanda, como é que fala lá, o jurídico, foi ativista política. O Senado não conseguiu fazer isso, não importa o motivo, se tinha muita gente corrupta lá dentro, que devia pro STF, e por isso um ajudou o outro, fizeram uma parceria. Eu não faço impeachment aqui, que eu não faço impeachment ali, isso já vem de longe. Você com Renan Calheiros lá com mais de 20 processos, foi tudo anulado, isso não é democrático, isso aí deixa o povo... Pensa você aí no nosso lugar. Então a causa já está mostrada aí, essas emissoras que estão mostrando só a consequência, vocês não estão enganando o povo não, vocês não estão mostrando. Mas você entra na rede social, todo mundo tá vendo, gente. Vocês pensam que vai fazer uma maquiagem lá, antigamente vocês enganavam o povo era ludibriado sem perceber. Agora continua sendo ludibriado, manipulado, porém
mais de 50% da população está percebendo, está vendo. Está adiantando alguma coisa? Não está, mas pelo menos vocês não acham que está enganando um pouco, certo? Vocês nunca trabalharam, você tem imprensa, ó. Tudo bem, não vamos falar generalizar aqui que eu vou ser irresponsável, mas tem jornalista sério, jornalista que faz jornalismo. Mas tem gente que dá notícia que interessa para ele, para encher o bolso dele. Ah, é mais interessante falar bem desse presidente agora que ele dá mais dinheiro. Encobre tudo do errado que esse presidente fala e mostra só o certo. Enquanto pega o outro que quer tirar, encobre tudo o que é certo desse presidente e mostra só o errado. E vice-versa, para encobrir o interesse deles faz de tudo. Mata o pai, mata a mãe, com o microfone e uma câmera na mão, eles é médico, engenheiro. O jornalista que faz o trabalho sério, meus parabéns. Porque nós temos muitos jornalistas, mais da metade no Brasil hoje, salva 20% é lá, que com a câmera e o microfone na mão, ele é médico, ele é engenheiro, ele é construtor, ele sabe tudo. Porque quando ele só dá a notícia nua e crua para deixar a interpretação para aquele que está ouvindo, ainda tudo bem. Mas quando ele dá a notícia, já faz o comentário, ele está mostrando que ele sabe de tudo. Ele é construtor, ele é engenheiro, ele é médico, ele é cientista político. Agora, então, televisão hoje só para ver previsão do tempo, assistir filme e futebol. Porque não dá para fazer muita coisa para distorcer, né? Porque se falar que vai chover amanhã e não chover, aí já começa a perder toda a credibilidade, não tem como enganar. No futebol lá, se a maioria dos brasileiros entende futebol, começar a falar a favor de um time em discrepância, o que não está acontecendo, também eles vão pro buraco. Filme eles ganham, passar o filme, compra pronto, mas o resto, e a novela que já sabe que é uma ficção mesmo, não acredita em quem é, né? Vai perder seu tempo com novela para ouvir bagunça em canal de televisão. Esse já está sendo enganado por si próprio, não é nem pela televisão. Isso aí, quem quiser ir aí e falar que quem que está se enganando por novela já sabe que é mentira. É ele próprio que está se enganando. Filme pelo menos é uma ficção que passa um dia só e já termina. Mas você ficar ali 6 meses vendo uma mentira de uma novela que você poderia fazer uma faculdade no lugar, porque nós temos 3, 4 novelas por dia. Se você usasse esse tempo para fazer uma faculdade, eu aposto que o Brasil não estaria do jeito que está hoje. Tá? Agora o restante, quando se parte do material político, a mídia são empresas que lutam para ganhar dinheiro, gente. É uma empresa comum, como uma farmácia, como um supermercado. Eles estão visando dinheiro, então eles vendem a notícia deles. Eles dão notícia em troca de dinheiro, certo? Você que também é de esquerda, presta atenção. Eles vendem a notícia para receber dinheiro, porque eles têm que... Qual que é o foco dele? É o mesmo foco meu, teu, ganhar dinheiro. Só que nós honestamente, né? Sem mentir, trabalhando, muito suor, né? Então a televisão, aqueles que mentem, não os 20% lá honestos, meus parabéns. Não vamos generalizar. Então, ele vai dar notícia para aquele que pagar mais, né? Se tem um presidente no comando lá, não estou falando agora, toda a história. Aí esse presidente aqui está dando prejuízo para o Brasil, para a nossa televisão. Vamos falar do outro setor, ó. Como é que funciona a política? Um governador, ele não foi bom para o transporte, foi bom para a segurança, mas não foi bom para outro setor. Aquele outro setor, os 2 setores que ele trabalhou foi bom, vai votar nele. Aquele outro setor, a saúde, que foi prejudicada, vai querer derrubar ele. Você está entendendo? Tudo é uma ilusão de ótica. Porque um presidente, um governador, um prefeito, em 5 anos ele não consegue alavancar todos os setores na mesma proporção. Algum setor vai ser mais beneficioso, até porque às vezes já estava atrás, aquele que está em cima, ele tem que deixar lá que foi beneficiado não que foi erradamente beneficiado, mas que foi beneficiado no mandato anterior, ficou em vantagem, aí ele tem que segurar esse, pegar os outros e vir para igualitar. Mas vai passar um pouco na frente. Então aquele setor que foi beneficiado para aquele determinado político, vai votar nele, mas o que falou, mas esse prefeito, governador, presidente, foi ruim para o nosso setor aqui, vai votar contra o cara. Então a mídia